Então, muito bom dia, caros amigos. Eu hoje vou falar de diferenciabilidade. E vamos supor que eu tenho uma função f de xy igual, uma função por ramos, igual a xy sobre x quadrado mais y quadrado. Isto acontece sempre que xy é diferente de 0, 0. E é precisamente igual a 0 se o xy for igual a 0, 0. Ora bem, eu agora aqui vou dar uma definição de diferenciabilidade. Eu estou com uma função f, digamos, de R2 para R, uma função escalar. Depois, quando forem as funções vetoriais, eu aí vou falar um pouco sobre transformações lineares. Mas agora, eu então vou dizer que esta função é diferenciável, digamos, num ponto P0 de coordenadas x0, y0, se existirem lá, constantes A e B, independentes de h e k, tal que f de x0 mais h, vírgula, y0 mais k, menos f de x0, y0, é igual, há de ser igual a um a h mais um bk mais um epsilon ρ, onde este ρ é precisamente igual à raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado e o limite de epsilon quando o ρ tende para 0 é igual a 0. Ora bem, quando isto acontece, eu posso dizer que a função dada é diferenciável num certo ponto, digamos, P0, de coordenadas x0, y0. Entretanto, sempre que eu me possa esquivar esta definição, pois é melhor, não é? Então, eu vou falar aqui de condições suficientes, condições necessárias. Eu vou falar um pouco da implicação, só um pouco. Eu tenho A, vamos supor, A implica B. Então, eu posso dizer que A é uma condição suficiente para B e B é uma condição necessária para A. Se A acontece, então B acontece. Ora bem, isto é equivalente a dizer-se que não B implica a negação de A. Entretanto, muitas vezes comete-se este erro, que é este erro. Se A implica B, então não A implica não B. Isto é um erro. Portanto, estas duas coisas que aqui estão, isto que eu aqui escrevi, penso eu que é fundamental. E uma condição suficiente para que uma função f seja diferenciável num ponto P0, de coordenadas x0, y0, é que as derivadas parciais, digamos, de f de x e de f de y sejam contínuas em P0. Quer dizer, se as derivadas parciais forem contínuas em P0, eu posso logo concluir, então, isto implica, vá lá, que f é diferenciável em P0. Agora, então posso dizer que, por aquilo que eu disse, se f não é diferenciável em P0, as derivadas parciais não são contínuas em P0, ou uma ou outra, ou ambas. Ora bem, então eu agora vou continuar, não é? Vamos supor então que agora f é diferenciável em P0. Em P0 de coordenadas AB, x0, y0, aliás. Então, eu posso logo concluir,
eu posso logo concluir que a linha I, quer dizer, isto implica-me estas duas coisas. Vai-me logo dizer que f é contínua em P0. E vai-me logo dizer também que existem as derivadas parciais df de x, df de y em P0, e estas derivadas parciais são precisamente iguais. Este df de x, portanto, no ponto P0 há de ser igual a A, e o df de y há de ser igual, no ponto P0, há de ser igual a B, que foi, digamos, este A e B que eu escrevi aqui quando estive a fazer a definição de diferenciabilidade. Normalmente, às vezes, quando se estuda a diferenciabilidade, digamos, num ponto, escreve-se logo o limite disto que aqui está, menos o df de xh, menos o df de yk, sobre a raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado, e vê-se esse limite quando hk tende para 0, 0 é igual a 0. Pronto. Espero não estar a cometer aqui nenhuma confusão. Então, eu quero analisar a diferenciabilidade desta função em todo o seu domínio. Eu, por análise desta função, eu vou logo ver se esta função é contínua em 0, 0. Vejamos se é. Eu, então, vou calcular o limite quando xy tende para 0, 0 de xy sobre x quadrado mais y quadrado, o que por substituição direta me dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ora bem, eu como estou aqui a ver x levantado a 1, y levantado a 1, x, quer dizer, os expoentes aqui são sempre os mesmos, tanto no numerador como no denominador. Isto surge em mim, portanto, a ideia de calcular, digamos, este limite através de um domínio D, ou seja, do conjunto de elementos x e y pertencentes a R2, tais que y igual a mx, através deste conjunto de retas que passam na origem, portanto, onde este m pertence a R. E então vejamos o que acontece. Eu vou obter, através deste domínio D, um limite, não é? Eu vou substituir o y por mx, vou ficar apenas com x a tender para 0. E vou obter, portanto, x, mx, isto fazendo a substituição, não é? X quadrado mais m quadrado x quadrado. Também é fácil de ver que, colocando, portanto, ajeitando aqui, portanto, a expressão, eu vou obter x quadrado vezes m. Colocando aqui o x quadrado em evidência, vou obter x quadrado, 1 mais m ao quadrado. E, como é fácil de ver, este limite é igual a m, 1 mais m quadrado. Quer dizer, o limite depende de m, portanto, como são muitas retas, depende do declive de cada caminho que eu tomo e, portanto, não existe limite. O teorema da unicidade do limite diz-me que se o limite existe, é único. E aqui, como estão a ver, digamos isto aqui, a falar assim, haveria muitos limites, não pode ser. O teorema da unicidade do limite diz-me que se o limite existir, é único. Portanto, não existe limite, a função já não é contínua. Se já não é contínua, eu já posso dizer, através disto que aqui está, estão a ver, se f é diferenciável em P0, então implica, uma das alíneas implica que é contínua. Então, se A implica B, como eu disse há pouco, isto quer dizer que não B implica não A. A negação de B implica a negação de A. Então, quer dizer, como a implicação é neste sentido, assim, não é? Isto quer dizer, se f é diferenciável em P0, então f é contínua em P0. Isto também quer dizer que se f não é contínua em P0, então f não é diferenciável em P0. E, portanto, no ponto 0, 0, f não é diferenciável. Eu agora, para ver se f é diferenciável para pontos, não é? XY diferentes de 0, 0,
então eu vou calcular as derivadas parciais, quer dizer, vou calcular o df dx e vou calcular o df dy. É o que eu vou fazer. E vou ver se estas derivadas parciais para pontos diferentes de 0, 0 são contínuas. É uma questão apenas de saber derivar isto. Portanto, eu vou escrever, isto há de ser df dx igual a x² mais y² ao quadrado, x² mais y² vezes a derivada, penso eu que era de xy, não era? Era isso mesmo. Eu estou a derivar, portanto, em ordem a x, vou colocar aqui um y, menos xy, derivada disto que aqui está de x² mais y² em ordem a x, o que me vai dar 2x. Eu não vou fazer contas. Então isto é o mesmo agora df dy, que ter x² mais y² ao quadrado. Continuo, portanto, utilizando o mesmo método, vou colocar aqui x² mais y². A derivada de xy em ordem a y dá x, menos xy, e a derivada disto que está em ordem a y dá precisamente 2y. Poderia ajeitar aqui um pouco, na realidade. Isto é o mesmo que ter x² mais y² ao quadrado. Aqui iria obter, vou deixar estar y, x² mais y² menos 2x² y. Tudo bem. X vezes x dá x² e depois ficaria, portanto, com 2y. Aqui vou obter x² mais y² ao quadrado. Feitas aqui as contas, vou obter, portanto, x, não é? x² mais y² menos 2x y². Então, quer dizer, já tenho aqui as funções de f de x para pontos diferentes de 0, 0. E estas funções para pontos diferentes de 0, 0, obviamente são contínuas, quer dizer, isto são quociente, não é? Isto é o quociente de duas funções que são polinomiais. E para pontos diferentes de 0, 0, tanto numa como noutra, se eu calculasse, por exemplo, isto aqui, o df dx, reparem, continua a ser uma função de duas variáveis. E o df dy também. Quer dizer, se eu pegasse aqui um df dx e calculasse no df dx, que nesta expressão, o limite quando xy tende para um ponto, digamos, AB, não é? Onde este AB é diferente de 0, 0, eu iria obter, com toda a certeza, repare-se que o AB é diferente de 0, 0, e iria obter, como x é A e o y é B, A² mais B² menos 2A² B sobre A² mais B², isto tudo ao quadrado, e este limite é precisamente igual. Se eu considerasse aqui este f de x como, sei lá, um g de xy, e este aqui de f de y como um h de xy, facilmente se veria, então, que este limite é igualzinho ao g de AB, o que me permite, portanto, concluir, não é, de uma maneira extremamente simples, que para pontos xy diferentes de 0, 0, o df dx, dado que o limite dá isto, né? Este limite existe para pontos diferentes de 0, 0, repare-se que aqui o denominador nunca se anula, porque eu não estou de maneira nenhuma no ponto 0, 0. Aliás, se não estou no ponto 0, 0, A² mais B² é a soma sempre, é um número positivo, não tenho problemas, portanto. Então, significa-me precisamente que este limite é precisamente igual à imagem que a derivada toma, entendida, portanto, esta derivada como uma função de duas variáveis no ponto AB. Da mesma forma, eu mostraria isto para o df de y. É precisamente a mesma coisa. E, portanto, eu posso concluir que as derivadas parciais são contínuas para pontos xy diferentes de 0, 0.
Então, sendo assim, por aquilo que eu disse logo no início, se o df dx e o df dy são funções contínuas em P0, então f é diferenciável em P0. Então, isto permite-me concluir que a função dada é diferenciável para todos os pontos x e y diferentes de 0, 0, não sendo diferenciável em x e y igual a 0, 0. Pronto, e desta maneira eu concluí o vídeo, esquivando-me, digamos assim, à definição, ao emprego da definição de diferenciabilidade. Aqui também, claro, só iria empregá-la talvez no ponto 0, 0. Mas pronto, meus amigos, por agora é tudo. Tenham um ótimo fim de semana e muito obrigado.